Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar no nosso livro lá na página 34. Na aula passada, a gente viu como é que funcionam os textos instrucionais de pesquisa, né? Os textos que indicam como fazer experimentos. Hoje a gente vai compor um texto desses a partir da imagem que o livro nos traz. Então olha só, lá na página 34, deixa eu antes dar uma dica, né? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar construir junto, certo? Então, a cada item que a gente construir, você dá um pause aí na sua casa e faz o registro. A gente vai compor junto, mas para você registrar, você dá o pause e registra e depois você volta para a gente continuar, tá bom? Podemos continuar então? Vamos lá. Então, na página 34, a gente tem essa proposta de experimento. Veja que essa proposta de experimento, ela trabalha muito com imagem. Lembram que a professora já falou da importância de aprender a ler a imagem e que imagem também fala muito, que imagem também traz informação? Então, olha lá. Aqui diz o seguinte. As instruções para um experimento podem estar em um texto como o que você leu, que eu estava da aula passada. Mas também pode aparecer de forma gráfica, quer dizer, pode aparecer só a partir de desenho. É o que nós temos aqui. Observe o desenho a seguir e escreva as instruções que podem acompanhar as imagens. Veja, a palavra podem quer dizer que não tem muito certo ou errado no sentido de que eu vou observar a imagem, e é claro que eu vou escrever sobre a imagem, né, gente? Não posso escrever nada que não esteja contido aqui na imagem. Então, vamos lá. Então, eles podem, qual é o texto que possivelmente pode acompanhar aquela imagem? Então aqui vocês vão dizer assim, mas professora, só tem o procedimento e não tem os materiais. Será que não tem os materiais nesse texto? Será mesmo? O que a gente tem aqui em cima? O que a gente tem? A gente tem 2 copos com água, não é isso? Aí a gente tem 2 vidrinhos de corante e provavelmente esses corantes são líquidos, né? Por conta do bico, ó, aqui parece o bico da cola, não parece? E depois se a gente olhar aqui, ó, são gotinhas, estão vendo? São gotinhas, né? E também a gente tem uma flor aqui. Essa flor é colorida? Não, é uma flor branca. Muito bem, é uma flor branca. Então, o que a gente vai precisar? 2 copos com água, 2 corantes, né? Um vidro de corante vermelho e um vidro de corante amarelo, ambos líquidos. E vamos precisar de quantas flores? Uma só, né? Só. Mas, professora, como é que você sabe que é só uma flor? Ué, veja bem. Primeiro por causa do título, né? Olha lá, flor, não está falando de flores, está falando de flor. Bicolor, o que será que é bicolor? O que é bimestre? Bimestre é a cada 2 meses, né? 2 meses juntos formam um bimestre. O que é bicampeão? É o time que ganha 2 vezes seguidas, então ele é bicampeão. Então o que é bicolor? Bi quer dizer 2, né? 2 cores. Flor bicolor, então uma flor com 2 cores. Então vamos lá, já vimos os materiais, né? E agora a gente vai escrever. Então lá o número 1. Lembra que a gente aprendeu que procedimento ele sempre começa por ordem e também com uma palavrinha mágica que é o verbo. É aquela palavra que indica a ação, o movimento que você vai fazer. Então, aqui no número 1, o que eu tenho? Vamos ler o desenho para a gente poder compor o texto, né? Tem lá os 2 copos e o corante. Então, o que a gente poderia colocar lá para começar a compor esse texto de procedimento? Então, vamos lá? Coloque algumas gotas, porque a gente não sabe quantas gotas, né, a gente vai precisar para esse experimento. Mas a gente viu que lá no outro precisava de 30 gotas. Então deve ser uma coisa mais ou menos parecida. Então nós vamos coloque algumas gotas, porque a gente não tem definido quantas gotas são. Então coloque algumas gotas do corante.
amarelo em um dos copos com água, né? Com água. E coloque algumas gotas do corante amarelo em um dos copos com água e de corante vermelho no outro copo. Será que esse nosso primeiro texto consegue descrever essa imagem? Né? Olha lá, coloque algumas gotas do corante amarelo em um dos copos com água e de corante vermelho no outro copo. Perfeito, né? Então, você dá a pausa na aula, registra e volta para cá, tá certo? Pronto? Vamos lá no número 2, então? Olha lá, então vou até escrever com outra cor aqui, para a gente não misturar as informações. Então, no número 2, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a tesoura cortando o quê? O caule, né? A tesoura cortando o caule da planta em duas partes, estão vendo? Olha ali, ó. Começa lá embaixo e divide. Olha aqui, ó. A flor, ela fica com uma parte do caule em cada copo, não é isso? Então, eu vou usar um verbo. Qual é o verbo aqui? Corte, né? Corte o... Opa! O caule da flor, corte o caule da flor em duas partes, certo? Deixa eu arrumar esse caule aqui. Então, corte o caule da flor em duas partes. Olha lá. Tá vendo? Olha lá o desenho. Será que essa frase representa o nosso desenho? Corte o caule da flor em duas partes? Sim ou não? Sim, né? Muito bem. Corte o caule em duas partes. E agora vamos para o nosso número 3. Lá no número 3, o que a gente está vendo? A flor colocada com os cabos cortados, né? Um cabo em cada copo. Veja que não corta o caule até o final, né? Corte o caule da flor em duas partes, mas não pode cortar até o final. Então, vamos lá. Número 3, então. Coloque, olha lá. Coloque a flor, prestem atenção agora, hein? Coloque a flor nos copos de forma que cada parte do caule fique em um dos copos. Então, olha lá. Coloque a flor nos copos de forma que cada parte do caule fique em um dos copos. Então, a gente vai pôr a flor e cada caule vai ficar em um dos copos. Ok? Então, será que as nossas frases deram conta de representar o que a gente tem aqui? Sim, né? Deram conta. Muito bem. Agora,
que a gente está chegando na nossa última atividade deste capítulo, a gente vai continuar ali na página 35 para a gente verificar o que vocês já sabem. Lembrando que nessa página, o que a gente faz? Eu vou lendo os itens, a gente vai discutindo e vocês vão marcando X, né? Olha lá, se eu sei, se eu tenho dúvida ou se eu não sei, mas eu tenho certeza que vocês se saíram muito bem nessas aulas, né? Então vamos lá. Registrar pequenos experimentos. A gente aprendeu a registrar esses pequenos experimentos? Lembram lá do gelo, do bloco do gelo que vocês fizeram e depois tiveram que registrar o que aconteceu? A gente consegue? Consegue, né? Então vamos marcar um X lá no registrar pequenos experimentos? Lá no azul, eu sei registrar pequenos experimentos. Ler com a ajuda dos colegas e do professor ou da família, no caso aí dos familiares, notas de divulgação científica e infográfico? Tenho certeza que vocês conseguem. Tenho certeza, lembra lá a leitura de infográficos? Vocês até criaram um infográfico, lembram dos animais que foram resgatados lá em Manaus? Lembram? Então, vocês criaram um infográfico. Ler e identificar palavras com FV. Tenho certeza. Lembram lá da faca e da vaca? Lembram da foto e do voto? Certo? Planejar e produzir junto com os seus familiares, né, porque vocês estão aí em casa, e com os seus colegas, um relato de observação de processos. A gente aprendeu a fazer um relato? Aprendeu. Lembra que nós fizemos lá da flor colorida, das flores coloridas? Era um relato, né? Como aconteceu a experiência, o que aconteceu. Então, posso marcar um X lá. Reconhecer que os textos informativos têm a função de informar o leitor sobre assuntos do seu interesse. Com certeza. A gente aprendeu que um texto informativo, né, um texto de cunho científico, nada tem a ver, por exemplo, com uma receita de bolo. O texto instrucional, que fala sobre o procedimento do experimento, sim, pode ter a mesma estrutura da receita de bolo, né? Mas ele traz informações científicas, ele propõe ações científicas, ações de pesquisa, não é isso? Também, e a gente também aprendeu, lembra lá da diferença da maior flor do mundo, que tinha um texto científico falando qual que era a maior flor do mundo, e a gente também tinha um texto literário falando, e aí a gente verificou que texto científico tem base científica, tem base na pesquisa, na experiência e na constatação. E o literário sai da minha imaginação, não é isso? Então, posso marcar lá no azul. Eu aprendi a identificar e reproduzir um verbete de enciclopédia? Aprendi. Lembra que vocês fizeram com um animal de estimação? Que vocês escolheram um e montaram um verbete? Isto. Observar palavras com o mesmo som, com X e CH? Sim, verificamos e aprendemos, por exemplo, né, que o X normalmente vem depois da sílaba em, lembram? Enxada, enxugar, né? Enxoval. Ler e escrever palavras com G. Aprendemos que quando eu quero o som G e G, eu só uso G com E ou G com I. Mas quando eu quero G e GI, eu tenho que usar junto a vogal U. Muito bem. E também aprendi a produzir com auxílio de figuras e instruções para experimentos? Acabamos de fazer, né? Acabamos de transformar a imagem num texto. Então, pessoal, olha quanta coisa a gente aprendeu nesses dias de aula, né? Tenho certeza que agora vocês são super craques em textos científicos, vão saber identificar um texto científico de um texto não científico e vão buscar cada vez mais informações para ampliar o repertório de vocês na escrita de experimentos. Não é isso? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês e até mais. Tchau, tchau.